E aí, será que nós marxistas doutrinamos as crianças nos colégios? Será que existe doutrinação nas universidades, nos todos os aparatos culturais de educação, como muitos da direita querem espalhar por aí, que existe o marxismo cultural que domina a sociedade? Bom, vamos falar disso nesse vídeo, falar um pouco sobre educação. Então, gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube. Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero trazer um tema que eu também quero falar muito, que é educação, porque eu também sou um educador, né? Sou um educador popular, como eu coloco ali nos meus títulos, vamos dizer assim, né? Eu também sou um educador popular, pois é a minha atuação política, a minha militância política, vai fazer quase 10 anos, 9 anos esse ano, que eu dou aula num cursinho popular, o cursinho Afirmação aqui em Porto Alegre, vou botar ali, vou linkar eles aqui embaixo. Lá no cursinho, lá na página do cursinho no YouTube, inclusive, tem várias aulas minhas que eu dou com meus companheiros também, o Jesus e o Maurício, que são os professores de matemática também. Então, né, não falei, eu sou educador de matemática nesse cursinho, e já dei química também, já dei física em outro cursinho popular, já tive experiência também com outro cursinho popular, mas essa área da educação popular, dos cursinhos populares para os vestibulares, ou para o Enem principalmente, é algo que eu atuo politicamente há 9 anos, então creio que eu sei falar sobre isso e eu posso dar aqui os meus 2 centavos, né, sobre educação. A minha profissão que me paga, né, que paga as minhas contas, desde então, há 8 anos atrás, as minhas aulas particulares de matemática, química e física. Então eu atuo sendo professor particular e atuo sendo professor em cursinho popular, aonde tem vários outros companheiros que nem eu, que não são licenciados e dão aula, né? Então, nesse vídeo, eu quero começar a falar sobre educação, como vou falar em muitos outros vídeos, até porque eu acho que a educação e a psicoterapia, elas têm semelhanças, né? Eu acho que são processos bem diferentes, mas que guardam, sim, uma semelhança, porque muito do trabalho da psicoterapia também é um trabalho educativo. A gente chama de psicoeducação. Se essa psicoeducação, né, ensinar as pessoas sobre o seu funcionamento, da sua mente e das estratégias que elas estão usando ali, se isso funciona ou não, eu acho que é uma outra discussão, mas que, de fato, quase todas as abordagens em psicoterapia trabalham com algum grau de psicoeducação nas suas intervenções. E a educação, por si só, também ela acaba tendo um efeito terapêutico. Muitas vezes os alunos nos colégios, eles acabam, ali o colégio acaba sendo um ambiente onde eles têm segurança, onde eles têm acesso à cultura, onde eles têm o ambiente social deles, onde eles podem se sentir melhor, ou às vezes até pior, claro, do que em casa, simplesmente dentro da família. Então, a educação também carrega um pouco dessa parte terapêutica. E a educação também por si só, também está dentro de um processo mais amplo que a gente considera na psicologia histórico-cultural, que é o da consciência. Então, na tomada de consciência pelo sujeito, ele ter acesso ao conhecimento humano acumulado ao longo da história da humanidade é fundamental. Então, assim, nenhum trabalhador vai adquirir consciência da sua classe, da sua condição de explorado, vai adquirir consciência do sistema do capitalismo e quais são os seus mecanismos que promovem essa desigualdade, que promovem essa manutenção dessa opressão, se ele não tiver acesso ao conhecimento através da educação. Então, acho que as duas coisas estão muito imbricadas. Eu quero falar disso porque, como eu disse, eu tenho experiência na área da educação, estou tendo experiência agora cada vez mais na área da psicologia também, da psicoterapia. Então, quero unir essas duas coisas, que eu acho que tem muita coisa boa e muita coisa interessante para se fazer nisso. Bom, sobre o tema do marxismo nas escolas e da doutrinação marxista, eu quero falar rapidinho aqui, o objetivo desse vídeo nem é ficar muito grande, que é esse pânico moral que a direita gosta de fazer, dizendo que as escolas doutrinam no marxismo os alunos. Tivemos recentemente no debate aquele do Jones Manuel com os conservadores, onde teve 3 ali meninos, jovens, adolescentes ainda, defendendo esse ponto muito fervorosamente, né, e dizendo que porque a professora deu lá a escola de Frankfurt para eles, eles foram doutrinados no marxismo, né. Eu acho, o primeiro comentário que eu quero fazer é que eu não vejo tanta gente fazendo, né, não sei se só eu que vou fazer ele aqui, mas se é tão original assim, mas para mim é uma coisa muito curiosa e muito óbvia, que quando os liberais, eles acusam nós marxistas de estarmos doutrinando as crianças no colégio, porque nós ensinamos o que é o pensamento de Marx, por exemplo, ou nós ensinamos o Escola de Frankfurt, o que seja.
eu acho curioso como eles estão admitindo dessa forma que a educação e que a forma como a gente escolhe o que transmitir para as pessoas de forma institucionalizada afeta as pessoas. Olha aí, né? Quem diria que os consensos culturais, as nossas práticas de transmissão do conhecimento e da cultura nos afetam? Tu vê só, né? Eu acho que os liberais, eles acabam cometendo um sincerídeo nesse momento, que eles admitem que a ideologia dominante, que é a que é institucionalizada e que é a que é, então, repassada para a grande maioria das pessoas e o que forma o que a gente chama de senso comum, ela afeta as pessoas, ela molda as pessoas, ela vai já de cara colocar essas pessoas com uma certa visão de mundo, com uma certa maneira de olhar o mundo. E sim, nisso eles estão completamente certos. Claro que eles nos acusam de marxismo e de doutrinação marxista nas escolas, né, por outros motivos, eles não acabam não admitindo exatamente isso que eu estou falando aqui, mas de forma indireta, sim, eles estão admitindo que a ideologia dominante, ela influencia as pessoas e forma o senso comum. E aí, eles têm que, para sustentar essa ideia do marxismo, da doutrinação marxista nas escolas, eles têm que ser conspiracionistas, simplesmente assim, né? Eles partem de uma teoria da conspiração que todos os professores, que todo mundo envolvido na educação tá ali com essa intenção, com essa segunda intenção, com essa malícia de doutrinar as crianças e de fazer elas virarem marxistas, né? Teve uma dessas debatedoras lá com o Jones, que foi aquela mulher guria, que tava usando assim uma manta, que até foi ela escolhida para ter mais um bloco, né? Nem saiu esse bloco ainda, não quero só ver. Que era chata pra caramba aquela mulher. Ela fala disso uma hora como o Jones pergunta pra ela, onde é que tá escrito, né, que a educação tem bases marxistas? E ela diz, não tá escrito, porque senão seria muito óbvio, né? Vocês botam isso nas entrelinhas, vocês botam isso ali nas discussões, mas sem nunca colocar na letra ali da lei, porque senão seria muito óbvio. Isso está dando uma cosmovisão de vocês. Então, ela apela para conspiração, basicamente. Ela apela que não está em lugar nenhum escrito, mas que, de certa forma, todos os professores estão mancomunados aí para esconder o fato que seria a realidade que é a doutrinação marxista. Então, eles acabam sempre caindo nessa conspiração tosca, né? Então, o primeiro ponto é esse. É óbvio que existe Marx no colégio, no currículo, mas é muito, muito pouco e ele deveria ser muito, muito melhor estudado. O segundo ponto beleza, eles falam muito do professor que vai com a camisa do Che Guevara e que vai lá e fala que o comunismo é ótimo e tal. Aí parte de uma concepção deles de que é possível uma educação ser transmitida de forma apolítica, né, de forma despolitizada. Nós, aqui marxistas, né, somos sempre muito honestos quanto a isso. Nós somos, na verdade, os únicos honestos, onde nós dizemos que, sim, né, nós estamos politizando a educação, porque ela é essencialmente política. Não tem como desviar disso, não tem como ser diferente. Se você não está politizando a educação a partir do marxismo, a partir da esquerda, você está politizando a partir de outro lado. Como o que a gente vê, né? A gente tem ali um monte de... a gente vai ter ali na escola a maioria dos professores transmitindo o senso comum liberal da história, da sociedade, da economia, porque é o senso comum, né? Como eu falei antes, essa própria acusação dos liberais de que os professores estariam doutrinando as crianças do colégio já é admitir que é possível a gente doutrinar as pessoas através do colégio. E se é possível a gente doutrinar as pessoas do colégio, qual é a doutrinação que está acontecendo? A marxista, com um ou outro gato pingado professor ali, geralmente de história ou de geografia, que é marxista, ou com todos os outros professores que são liberais em sua essência e que estão transmitindo o senso comum liberal ali de forma passiva, né? Não estão nem pensando sobre isso, mas só de estarem ali transmitindo conhecimento de certa forma e não de outra, já é uma forma de estar enviesado ideologicamente, só que para o liberalismo, dessa ideologia enviesada para a ideologia dominante, da classe dominante. Bom, um outro ponto que eu queria falar também é que como esse debate do marxismo nas escolas, ele é um canalha, sabe? É um debate assim que me dá raiva, porque ele só serve para tirar do foco os problemas reais da educação brasileira. E aqui eu vou trazer um relato muito pessoal, que o meu cursinho popular, o cursinho Afirmação, ele sempre funcionou no Colégio Júlio de Castilhos, um colégio aqui de Porto Alegre, público estadual, que é um colégio enorme, já foi o maior colégio do estado em número de alunos,
não sei se é ainda, mas em tamanho acho muito difícil ter outro colégio maior. Ele é muito, muito, muito gigante. Diz que já teve 5 mil alunos no seu auge. E esse colégio, ele já foi referência, assim, em questão de qualidade de ensino, principalmente na época da ditadura, porque a ditadura investiu muito nele. E ele é um colégio, enfim, né, fora disso de ser um colégio grande e ter toda essa história, ele é o segundo colégio, se não me engano, mais antigo do estado aqui do Rio Grande do Sul. Então ele é um colégio central, assim, né? Tanto é que o nosso governador Eduardo Leite começou a reformar ele, porque ele quer muito usar isso na campanha do ano que vem, como uma vitrine ali do que ele faz pela educação e tal. Sabemos que a maioria das escolas não está recebendo esse investimento que agora o colégio começou a receber, e que provavelmente é muito insuficiente. Mas contando a minha experiência, então, como é que é dar aula ali nesse colégio? Assim, gente, é um colégio jogado às traças, sabe? É um colégio com a infraestrutura completamente defasada, as janelas quebradas às vezes, então a gente dá aula no inverno aqui, às vezes nos 10 graus tá a janela quebrada, então fica mais frio ainda dentro da aula. No verão é um calor infernal, não tem ar-condicionado, obviamente, nenhuma sala, os ventiladores mal funcionam. Não tem nem elétrica direito nas salas de aula, tem uma tomada que funciona e que a gente tinha que conectar a cafeteira para fazer café, aí tem que conectar o projetor, se a gente quiser usar o projetor, um aluno ali que queira carregar o celular, porque o celular tá sem bateria para depois conseguir ir para casa, também teria que usar essa mesma tomada. Enfim, vira um caos, porque tem uma tomada que funciona na sala. Os banheiros não tem papel higiênico, os banheiros são imundos, porque não tem gente para limpar o colégio é gigantesco e tem duas. E eu não estou brincando, certo? Tem 2 pessoas para limpar o colégio inteiro. Eu vou botar aqui depois do vídeo uma imagem de mapa do tamanho do colégio para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. O colégio é gigantesco, precisaria de 20 pessoas para limpar o colégio e tem 2 para limpar. O resultado disso, óbvio, é que os banheiros ficam imundos, ficam muito, muito podres, assim, é insalubre usar os banheiros. E é um banheiro, a gente tá falando, gente, assim, uma questão de tu ir ali fazer um xixi, fazer um cocô, se precisar, pra se limpar, pra lavar as mãos depois, não tem papel pra secar as mãos, não tem sabonete pra lavar as mãos, pra depois tu ir pra aula, sabe? Falta isso pro colégio, gente. Direto fica sem água, fica sem luz o colégio, porque a infraestrutura é péssima. Falta professores, a gente que dá aula de noite, o meu cursinho popular ele é de noite, a gente direto vê as salas sem professores, as salas que tem as turmas noturnas lá, né? As turmas têm 3, 4, quando muito, 7 alunos na turma noturna. E aí direto sem professor, a aula que é para ir até às 11 da noite. Direto os alunos são liberados às 8, às 9 da noite, porque falta professor. Então assim, os problemas da educação brasileira são gigantescos. E o suposto problema do que há muito marxismo nas escolas, nos professores, que há Paulo Freire, né, que também é outra coisa que eles falam, no método de ensino, isto definitivamente não é nem de perto algum problema relevante no colégio. Estou considerando que ele exista, né? Se existisse um problema onde os professores de história, de geografia, de sociologia, por exemplo, fossem todos marxistas e estivessem lá doutrinando os alunos, isso ainda assim seria um problema muito, mas muito menos importante do que todos esses problemas estruturais que fazem com que o aluno não tenha o mínimo de condições para estudar. Então é um pânico moral da direita canalha, sabe, que dá raiva, porque isso só muda o foco no que interessa de verdade, que é as condições da educação brasileira são abomináveis. Pelo menos falando aqui da minha experiência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, certo? Então a gente precisaria, obviamente, fazer um amplo investimento no nosso sistema de ensino, melhorar os colégios, construir mais colégios também, né, gente, porque muitas vezes nossos alunos que estudam aqui com a gente perto do centro de Porto Alegre, que é esse colégio, moram lá na Zona Sul, lá na Zona Norte, demoram 1 hora para chegar de transporte aqui. Então a gente precisa sim construir mais colégios, sejam mais localizados nos bairros, a gente precisa reformar os colégios que já existem e, claro, investir na carreira do professor. O professor é uma carreira extremamente desvalorizada por tanto de responsabilidade que ele tem, por tanto de trabalho que ele tem. Todos os meus amigos que eu conheço que são professores da rede pública, e não só da rede pública, mas também da rede privada, eles estão exaustos, os poucos que ganham bem,
porque dão aula na rede privada, trabalham demais, e tem sempre aquele medo de serem demitidos, porque falam alguma coisinha na sala que às vezes um aluno lá acha ruim e fala pro pai, e o pai vai lá reclamando na direção, e no outro dia o professor está demitido. Isso acontece muito nos colégios particulares. Então, assim, a carreira do professor precisava, sim, ser muito mais valorizada, além de todo o investimento aí na infraestrutura dos colégios. O marxismo, com certeza, não é um problema na nossa educação. E bom, um outro ponto agora para finalizar o vídeo, achei que ia ficar curto, mas pelo jeito não tanto, é o ponto de que eu defendo que, assim, não existe marxismo, uma doutrinação marxista nas escolas e universidades, mas eu acho que deveria ter. Eu acho que a educação, sim, ela deve ser um ponto de disputa política e um ponto de politização. Então eu defendo, sim, que deveria ser muito mais politizar a educação e que deveria haver muito mais doutrinação marxista nas escolas, porque na verdade não seria uma doutrinação marxista, ela seria simplesmente falar sobre marxismo, ensinar sobre marxismo, ensinar qual foi a análise científica que o Marx fez sobre o capitalismo. É isso. Não precisa chegar para nenhum aluno e dizer, vai lá, se filie ao PCB, ao PCBR, ao P, ao PSOL, vai lá, seja um militante comunista. Não precisa fazer isso. Isso deixa para a liberdade de cada estudante. A gente só precisa ensinar o que foi já conhecimento humano acumulado, o que foi uma das maiores descobertas científicas da história da humanidade sobre o funcionamento do nosso sistema econômico e político. Então é óbvio que a gente deveria ensinar e a gente deveria, sim, doutrinar, entendido dessa forma, que é simplesmente ensinar a teoria para os nossos jovens. A gente deveria muito mais. E eu não acho errado um professor ir com a camisa do Che Guevara, se dizer comunista e falar que o comunismo é bom e que deveria todo mundo ser comunista. Não acho errado, isso faz parte. A educação, ela é feita por um ser humano ali que também tem uma ideologia, que também tem um ponto de vivência, tem uma experiência própria e faz parte do processo de educação aquele professor passar esse processo de experiência dele, esse processo de vivência. Então acho que não tem problema nenhum o professor que faz isso em sala de aula. Claro que eu acho que tem certos limites aí, claro, eu acho que tem uma certa ética da profissão que deveria ser respeitada, mas eu acho que nenhum professor, quase nenhum, vamos dizer, chega nesse ponto de desrespeitar essa ética. Tá? E bom, e um ponto agora que eu lembrei também de falar, que é assim, essa noção de doutrinação marxista também parte de um ponto muito de entender a educação, o aluno ali, o estudante, como um ser passivo, né? Porque parece que o professor vai lá, vai falar, o marxismo é bom, o socialismo é bom, e o aluno vai aceitar isso. Vai aceitar isso de forma crítica e completamente, assim, passiva, né? E não é o que acontece, né? Então vamos, assim, já uma ideia ridícula, essa ideia de doutrinar os alunos, porque não existe isso de verdade. Eu, como aluno meu, especialmente os alunos particulares, às vezes falo de socialismo, de comunismo, falo que eu sou comunista, tenho total transparência com relação a isso e honestidade. Vou lá, falo que sou, digo que é melhor mesmo, que a gente deveria lutar por isso, e o meu aluno não vai virar comunista por causa disso. A imensa maioria não vira. Continua sendo um liberal, porque o senso comum é liberal. Então o que sou eu ali falando uma coisinha para ele, enquanto toda a mídia, todos os aparatos culturais de transmissão do conhecimento partem do senso comum liberal. Sabe? Então é uma ideia ridícula. A ideologia, a doutrinação, que eu não gosto muito desse termo, mas se ela deve ser usada para a doutrinação liberal, que é feita pelo nosso senso comum, pela ideologia dominante de toda a educação de base, né, educação, toda a ideologia base da educação que é transmitida, até os aparatos de jornalismo, os aparatos de mídia, culturais, que todos simplesmente reproduzem a ideologia liberal e não são acusados de fazer doutrinação. Né? Então a doutrinação é a nossa, que somos uma minoria e que estamos, na verdade, só apresentando o outro lado, dizendo assim, existe isso aqui. Certo? O marxismo faz uma crítica a tudo isso aqui que está aqui. Fica a cargo de ti se faz sentido ou não. E por que eles temem tanto, né, gente? Por que eles nos acusam tanto de doutrinação? Porque eles sabem que faz sentido. Eles sabem que se os nossos estudantes, de forma geral, tivessem acesso ao marxismo, tivessem acesso ao conhecimento marxista, muitos deles, sim, virariam marxistas e virariam comunistas. Não porque a gente está doutrinando eles, mas porque faz sentido. Porque, como eu falei no outro vídeo, o socialismo, o marxismo, o materialismo histórico dialético, ele é uma verdade científica sobre a sociedade capitalista. Logo, se a gente aponta ele, se a gente ensina ele para os nossos jovens, nossos estudantes, vai fazer sentido para boa parte deles, e boa parte deles vai, então, né, se dizer marxista, virar comunista. Uma parte menor ainda deles vai começar a militar num partido comunista, um partido revolucionário. Então, assim, no final das contas, é um trabalho muito lento, de formiguinha, mas que eles têm medo. Você vê que mesmo assim eles têm medo
pouco que a gente pode fazer já, porque eles sabem que é muito poderoso e que é uma fagulhinha ali, ó, que pode gerar o início de tudo, né? Porque como eu tenho tatuado aqui, essa minha frase, que é uma frase da música do El Efecto, O Drama da Humana Manada, certo? Que é, haja coragem, né? Ao fogo agoniza, mas não morre. O fogo nunca morre, por mais que a gente seja ali pouquinho, a gente tá sempre ali e eles sabem que é só uma fagulhinha para começar a revolução, começar o incêndio. E por isso que eles precisam tanto desse pânico moral o tempo inteiro, dizendo que eu tenho doutrinação marxista, quando na verdade nós somos minúsculos ainda. Mas estamos lá, estamos crescendo, porque ó, nós temos a verdade científica sobre a sociedade capitalista ao nosso lado. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.